Olá, pessoas lindas! Eu sou a Mu e esse é o Bentô, o quadro semanal de anime e mangá do Omelete. Tokyo Revengers foi o queridinho dos fãs entre os lançamentos desse ano e marcando o último episódio da primeira temporada, hoje a gente vai conhecer um pouco mais das gangues japonesas que inspiraram essa obra. Bora lá! Se você não conhece Tokyo Revengers, a história é sobre o Takemichi, um homem de 26 anos que descobre que uma namorada do passado e o irmão dela foram assassinados por uma gangue. Isso deixa ele muito transtornado, repensando as próprias escolhas de vida, mas ele acaba tendo a oportunidade de mudar esse futuro quando é empurrado para frente de um trem e, ao invés de morrer, volta a 12 anos no passado. A partir daí, ele se infiltra no sistema dessas gangues para tentar mudar a história. A obra é um shonen clássico com temática de viagem no tempo, lutas, redenção e gangues de moto, que são um tema recorrente em obras japonesas de cultura pop, como Great Teacher Onizuka, Crows e Fruits Basket, e fazem parte da história do Japão desde os anos 50, quando surgiram as primeiras gangues de moto que deram origem à subcultura Bosozoku. Inicialmente, essas gangues foram formadas por veteranos da Segunda Guerra Mundial que tiveram dificuldade de se reajustar na sociedade e passaram a trabalhar com modificações de motos. As consequências de qualquer guerra para o mundo todo são inevitáveis, e os soldados voltaram de um momento de extrema tensão, sem saber nem se iam voltar vivos para uma sociedade pacífica, na qual eles deveriam procurar um emprego e viver normalmente, só que sem nenhum tipo de respaldo do governo para essa reintegração. É interessante perceber como esse contexto e as características que a gente conhece desse estilo, como os penteados, as motos e alguns elementos das roupas, têm tanto em comum com a cultura greaser dos Estados Unidos, que também era uma subcultura que surgiu como consequência da Segunda Guerra, formada primeiramente por trabalhadores de fábrica e pessoas de classes mais baixas, mas que eventualmente atraiu uma juventude rebelde de classe média e teve grandes expoentes para o mundo através de figuras como Marlon Brando e James Dean, tirando esse significado político e transformando mais numa questão estética. Mas no Japão, outros elementos foram sendo adicionados, como os uniformes próprios dos trabalhos em fábrica ou construção civil, que costumavam ser os únicos tipos de trabalho que esses grupos conseguiam. E aos poucos foram ganhando customizações com bordados e outros elementos que representavam as crenças de cada um. Lembrando também os próprios uniformes militares. Aos poucos e no decorrer das décadas, esse espaço de reintegração de veteranos de guerra se tornou um espaço de manifestação política. As crenças desses grupos no Japão ainda carregavam os valores defendidos durante a Segunda Guerra, como ultranacionalismo e, consequentemente, rejeição a estrangeiros, e, eventualmente, as ações desses grupos estavam diretamente ligadas a isso, como caça a estrangeiros, agressões e até assassinatos de imigrantes. Esses ideais nunca foram novidade para o Japão, que já tinha um alinhamento moral com o governo nazista, com quem se aliaram durante a Segunda Guerra. O próprio Japão não assume tanto essa responsabilidade, então pra gente chega pouca informação. O país sempre caminhou com uma política imperialista de invasão e conquista. Chegou a invadir diversos países do leste asiático e também sempre escondeu os próprios crimes de guerra. Inclusive, a bandeira imperial japonesa tem, ainda hoje na Ásia, um peso muito parecido com o que a bandeira nazista tem no Ocidente. Tem um vídeo muito legal do canal Nerdologia falando um pouco sobre os crimes de guerra do Japão, então vale a pena conferir. Esse, inclusive, foi o motivo pelo qual a China e outros países no leste asiático modificaram o design dos brincos do Tanjiro de Kimetsu no Yaiba. Como a bandeira imperial japonesa tem esse histórico, tem essa carga, eles não se sentiram à vontade em manter aquele design original que é tão parecido com ela. Na verdade, pouco se fala sobre a participação do Japão durante a Segunda Guerra Mundial por lá também. E os mais jovens desconhecem ou não são estimulados a entender o peso do nazismo e como o manji, o símbolo budista usado também em Tokyo Revengers, foi usado de outra maneira, com outro significado pelo partido nazista. E foi pelo uso de um símbolo que foi a base para a suástica nazista que o anime virou polêmica mundialmente. Tanto por parte de quem não conhece o símbolo original e ficou apreensivo, quanto de fãs que não concordaram com essa alteração.
As empresas não ajudaram nada quando apagaram as imagens do símbolo no anime de um jeito bem mal feito e sem dar a explicação do significado do símbolo original, né? Sem ter esse cuidado com essa informação. O meu palpite é que isso aconteceu porque se eles explicassem pro ocidente o que o manji significa pros japoneses, eles teriam que explicar pro Japão o que a suástica nazista significa pro ocidente. Isso seria, de certa forma, admitir todo um passado podre da história do Japão, que não começa nem termina na Segunda Guerra Mundial e que inclusive representa muito do que é ainda hoje a política do governo japonês. Como muitos fãs da obra já sabem e procuram informar outras pessoas sobre, a suástica, conhecida como cruz suástica ou cruz gamada, manji em japonês, é um símbolo místico encontrado em muitas culturas e religiões em tempos e lugares diferentes. Os indígenas Hopi, astecas, celtas, budistas, gregos e hindus são exemplos de povos que culturalmente utilizaram essa imagem e se tem registros de mais de 5.000 anos atrás. Então é de fato um apagamento histórico a gente desconsiderar um símbolo tão relevante para tantas culturas por conta do uso propositalmente distorcido dele. Mas o genocídio nazista não pode ser esquecido e políticas de ódio e destruição também não. Por isso, budistas não se utilizam do símbolo fora do contexto religioso, e até os mapas japoneses que antes tinham esse símbolo para indicar templos foram modificados para as Olimpíadas, para receber o público internacional sem causar esse desconforto. Mas quando a gente descobre que uma das gangues Bosozoku mais famosas da vida real realmente usou esse símbolo como parte da sua bandeira, é mais difícil ainda desfazer essa associação. E é inevitável comparar essa gangue à gangue principal de Tokyo Revengers. A gangue The Black Emperor de Tóquio foi formada nos anos 60 e só foi desmantelada oficialmente em 1992. Eles eram famosos pelos crimes de violência, roubo e faziam grandes motocicletas com motos com escapamento modificado para fazer mais barulho. Os membros dessas gangues, que entram tão novos para elas, pela faixa lá dos 15 anos, são de famílias desajustadas e não têm nenhum apoio da sociedade. Mas os ideais nacionalistas tradicionais japoneses estão bem longe de modificar a situação desses jovens. Entre 1975 e 1976, o cineasta Mitsuo Yanagimachi fez um documentário chamado Godspeed You, Black Emperor, que mostra a estrutura hierárquica e as políticas e crenças fascistas dos membros da gangue e também mostra o estado de pobreza e marginalização na sociedade japonesa, que é tão pouco trabalhado e exposto ao mundo. A gangue era extremamente violenta e usava uma variação do símbolo manji em bandeiras, bordados e tatuagens, assim como a gangue do anime. E os valores ultranacionalistas eram atrelados ao que seria o verdadeiro Japão, segundo eles. Essa variação do símbolo manji é espelhada e, originalmente, de forma resumida, teria o significado de intelecto ou força para o budismo, ainda sendo visto como um símbolo religioso, mas foi utilizado pela gangue para representar esses ideais e motivações. A gente vê claramente que no anime os personagens principais têm outros ideais e a violência dentro das gangues é exposta na obra. Mas do mesmo jeito que a gente vai atrás do significado original do símbolo manji para respeitar a cultura original, a gente precisa ir atrás do significado original de outros elementos também, como as próprias gangues, para manter esse respeito a algo que não pertence a nós, que pertence a outra cultura e outro contexto. A gente só conhece essas gangues através dos animes que a gente assiste, e na maioria das vezes a gente tem esses personagens como heróis, e conseguimos, realmente compreender a questão da marginalização da juventude pobre japonesa, que é o que leva esses jovens à criminalidade. No Brasil isso não é diferente, a maioria do crime organizado é decorrente da falta de políticas de inclusão e dessa desigualdade social. Mas essas gangues continuam gerando medo na população, cometendo crimes, e os membros eventualmente criam laços e se tornam membros da Yakuza, que também é romantizada, Mas além do tráfico de drogas, também fazem tráficos de pessoas, principalmente escravas sexuais. No fim, para a gente não cometer os mesmos erros do passado, o ideal é que a gente enfrente esses erros e estejamos cientes de questões históricas,
que continuam sendo importantes para o nosso cotidiano, já que a bandeira nacionalista japonesa ainda é usada hoje por grupos de extrema-direita, do mesmo jeito que a gente tem visto neonazistas usando a suástica de Hitler nas ruas do Brasil em pleno 2021. O anime Tokyo Revengers faz com que a gente se identifique com o personagem principal. Ele quer mudar o passado, salvar quem ele ama, e para isso ele precisa se infiltrar nessas gangues e aproveitar essa oportunidade de voltar ao passado. Essa mensagem é positiva e qualquer pessoa se identifica com ela, porque todos nós cometemos erros e todos queremos um lugar de pertencimento e de segurança. Mas esse tipo de mensagem positiva não pode se confundir de jeito nenhum com outros elementos que indicam o oposto dessa intenção. Mas infelizmente é isso que acontece em Tokyo Revengers. O autor constrói uma história cheia de símbolos claramente nacionalistas, mas omite essa complexidade do passado, como se não tivesse existido uma gangue ultranacionalista com características muito semelhantes no Japão. Gangue essa que atuou por décadas e fez parte da história política do país. Não dá nem pra ter dúvida, realmente o autor conhece muito bem essa história e ele omitir isso é um tanto preocupante, porque parece fazer exatamente o que o Japão faz com todas as questões semelhantes sobre crimes de guerra, responsabilidades políticas, simplesmente joga pra baixo do tapete. Eu queria falar sobre isso há um bom tempo, mas é um assunto delicado e que trata de muitas questões políticas muito mais complexas do que um vídeo de 10 minutos pode debater ou trazer à tona. Mas tentei deixar as informações o mais organizadas possível pra gente entender melhor esses elementos tão fortes do anime e o que eles querem transmitir, porque nada é escolhido sem um motivo. O meu papel aqui jamais é ditar o que é certo ou errado, se vocês podem assistir ou não, se vocês têm que gostar ou não da obra, de forma alguma. Eu só tô trazendo referências culturais de fontes confiáveis para tentar propor debates para vocês, pra gente entendendo melhor as obras que a gente consome e pra gente ir construindo um ambiente de debate, mais respeitoso entre a gente também. Esse vídeo de hoje foi inspirado no conteúdo que a Satamura cria e também na Malu, que convidou a Sá para uma live justamente falando sobre isso, sobre esse contexto cultural das gangues no Japão. Eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês conhecerem os trabalhos delas. A Satamura tem uma vivência cultural muito mais próxima, já que ela morou por mais de 15 anos no Japão, e ela também já falou um pouquinho desse assunto no podcast dela, Descomplica Japão, no qual ela já falou sobre esse mesmo tema e também sempre comenta de outros aspectos do Japão que a gente muitas vezes desconhece ou temos imagens erradas por só nos basearmos nos animes e nos mangás. Foi o cuidado, a abordagem e a coragem delas duas, da Sai e da Malu, que me inspiraram a criar esse conteúdo hoje, apesar de ser algo tão delicado de tratar. Pra encerrar, eu quero saber o que vocês acharam do vídeo de hoje e eu também quero as opiniões de vocês sobre o último episódio de Tokyo Revengers. Deixa aqui nos comentários e até a próxima!